participación del doctor Salesio. Él es director del Instituto de Psicoanálisis Humanista de Brasil. También es director o presidente de la Academia de Ciencias. Y también él es el profesor titular del curso de doctorado en psicoanálisis humanista en Brasil. Él ha publicado más de 40 libros en relación a diferentes temas del psicoanálisis humanista. Él hizo su tesis sobre Erich Fromm y pues ahora nos hace el honor de acompañarnos y de dar su conferencia inaugural, su conferencia magistral. Lo escuchamos, doctor Salesio, y le agradecemos todo su empeño y su esfuerzo, puesto que hay 3 horas de diferencia entre la Ciudad de México y Santa María en Brasil, donde se encuentra el doctor Salesio. Es decir, que para él ya son las 12 de la noche, pero aún así está con nosotros. Le doy la palabra al doctor. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo muy agradecido de estar acá, de recibir esa invitación muy importante para hablar de un tema hoy, ¿no? Sobre la cuestión de la sociedad y la política, ¿no? Y el tema todo de la decadencia que estamos atravesando, los conflictos en el mundo. Yo me gustaría inicialmente de agradecer acá al doctor Pablo Xavier Varela, doutora Rebeca, doutor Caranaveu, que agora há pouco conheci, e a todos que estão acá presentes, sejam bem-vindos, não, a esta charla que vamos agora começar, sobre o título, não, que eu pensei em desenvolver agora com vocês. Trata do tema de la decadência social como símbolo de la falta de caráter ético em la política. E isto tem relação direta, não, com a patologia de la normalidade. Ou seja, também poderíamos chamar de normoses, a normalidade. Ou seja, as pessoas estão num processo de alienação. Não se involucram nos temas pertinentes, não, de uma sociedade que se encontra enferma. E a partir desta intervenção, gostaria de falar sobre a hipótese, não, de que o processo de adaptação social, a função do sistema econômico, político, que buscam, não, definir a condição social de cada pessoa na sociedade. No livro de la psicoanálise da sociedade, psicoanálise da sociedade contemporânea de Erich Fromm, trabalha sobre a atitude do humanismo normativo que se basa em algumas premissas fundamentais. Então, vamos desenvolver quais são estas premissas que são fundamentais para o desenvolvimento do humanismo. O humanismo acá está relacionado, não, ao compromisso ético da solidariedade, da cooperação, não, da sensibilidade do homem em se fazer presente na sociedade, não, aportando, no, o aspecto produtivo, o aspecto criativo de fazer a diferença com sua participação. Por isso, é fundamental, não, e para todos nós, não, a excelência acadêmica, não, em la ciência, em la investigação, em la formação psicoanalítica, para que nós tenhamos conhecimento, uma reflexão dialética para responder esta principal questão em la psicoanálise humanista. Que cito acá, não, uma cita de Erich Fromm, não, que as paixões fundamentais do homem não estão enraizadas em suas necessidades instintivas, sino em las condições específicas da existência humana.
em la necesidade de encontrar uma nova relação entre o homem e a natureza humana, quando se ha perdido a relação primária de las fases pré-humanas, para entender a este homem que necessita transcender suas próprias condições de supervivência, para aprender, através de sua inteligência e criatividade, e converter-se em um ser produtivo. Então, por isso, é necessário que o homem não, necessita do conhecimento. Não um conhecimento que aliena, que massifica, não, pero um conhecimento que liberta o homem, que tem um senso crítico de análise para perceber não, todo o processo de dominação da mente não, do homem hoje em nossa sociedade globalizada. Por isso, né, é necessário não, que este conhecimento não, que se pode, não, que se deveria se colocar como uma prioridade e verdade em relação à felicidade e à saúde do homem. Portanto, é inegável que o homem tem seus instintos de sobrevivência. Quando os instintos do homem, o instinto do amor, do afeto, os instintos básicos do homem, de moradia, não são atendidos, esse instinto se torna não, violento, agressivo. O homem não, se utiliza de seus instintos como uma maneira de se proteger para manter a sua sobrevivência. Então, como é importante que a sociedade ofereça as condições mínimas de la sobrevivência do homem para atender a demanda desses instintos. Não? E que dentro há uma série de necessidades que necessitam ser satisfeitas, como lo determina o próprio processo de evolução de consciência. Quando o homem, não, involucrado em las questões de la luta pela supervivência, se depara diante de los dilemas, não, em vários temas da existência, não? Pero nós percebemos também que o homem se converte em um narcisista, talvez um déspota, um ditador, como solução definitiva a los dilemas que trabalham o tema de los problemas sociais, como o hambre, a vivienda, a educação e as sequelas quando não satisfaz essas necessidades básicas. Então, a patologia social não, nasce desta compreensão do conformismo alienante, induzido e condicionado pelos meios de comunicação. E os modelos de uma educação que não prioriza a reflexão, a investigação, porque este modelo recria em los homens uma forma de viver desconectada de sua cidadania. Lamentavelmente, o próprio capitalismo selvagem se empenha em fomentar a competência e o individualismo em nossa sociedade. A existência humana necessita oferecer as condições básicas para o pleno desenvolvimento das condições de sua supervivência. Pero lo que percebimos é o abandono, especialmente de las classes sociais menos favorecidas. A própria democracia não hace justiça e recrea entre os políticos sem ética uma subvenção de los recursos públicos para privilegiar a certas classes da elite empresarial e multinacional. A patologia social nasce desta alienação, em la que se garantizam privilégios a uma determinada classe social, que se ampara em la ilegal e injusta legalidade de la justiça.
Nosotros observamos en los países en vías de desarrollo las consecuencias de la pobreza material, de la falta de empleo, de los salarios injustos, de la explotación de la mão de obra barata y de los sistemas sanitarios que no responden a las necesidades de los problemas sociales de los adictos a las drogas lícitas e ilícitas, del alcoholismo, el suicidio, la depresión, la esquizofrenia, de los psicópatas, de los corruptos, que se conviertem na sociedade em um campo de guerra, onde o aparato militar elimina e mata todos que não aceitam essa situação vulnerável de miséria e sofrimento. E por esta mesma razão, o psicoanálise humanista é a incubação da ciência do homem para chegar a uma definição correta do que lo merece chamar-se natureza humana. Esta é cita de Erich Fromm, onde que nós não podemos culpar o homem por sua luta violenta por la supervivência, quando as condições sociais específicas não se estão cumprindo. De hecho, existem os paradigmas de uma imposição de pensamento que privilegia e defende a garantia do status quo de uma minoria acomodada, que se ha vuelto insensível e ignorante, porque defende o uso da força, a la opressão, la persecução e la muerte a todos estes indigentes conhecidos como negros, índios, mestiços, pobres, que devem ser eliminados. Todavia, percebemos que estas condições instintivas del hambre, del espaço territorial de afectos, de la família, de las finanças, de la sexualidade, del amor, de las relações sociais, de oportunidades, estão sendo excluídas desta agenda de los países do primeiro mundo. A sociedade está enferma. Os hospitais não têm camas, as epidemias, as catástrofes ambientais e a inseguridade de uma guerra nuclear seguem em la desumanização generalizada, onde os valores éticos foram sucumbidos e traicionados pela codícia, a explotação e a dominação cultural. Estamos, de certo modo, à mercê das decisões políticas. Nossa civilização industrial alimenta o egoísmo do homem, sua codícia de las coisas, do poder, do prestígio, e desalienta o desinteresse e a humildade em todas as suas manifestações, excepto, quizás, em la guerra. De hecho, lleva a la idolatria. Palavras de Erich Fromm. Os valores e as virtudes humanas han quedado relegados a segundo plano. Em nossa sociedade, já não é uma prioridade. Ao contrário, a muitos les interessa aproveitar-se em todo, se les permite explotar, e quem mais pode, menos chora. Estes são os valores tão apreciados de um materialismo sem alma. Seu espírito está contaminado por um excessivo egoísmo, narcisismo e vanidade, desprovidos de qualquer sentido da ética. Se sentem livres para explotar a todos e sem nenhum tipo de compaixão. Todos vivem bajo estas crenças que se han convertido nas bases que conduzem à barbárie de uma sociedade excludente, sem compaixão, sem bondade. O poder constituído demonstra seus valores em la exposição de los políticos que se empenham em mentir, enganar e dedicar-se à defesa da corrupção. Muitos de estes políticos defendem sem pudor a tortura, a perseguição, a eliminação de los mais débiles e a explotação de las fuentes de la flora e fauna como tesis principal de la explotação pura
e dura como recurso para ser mais ricos, com mais poder e ampliar aún sua acumulação de capital econômico. Conforme ha ido criando novos e melhores meios para dominar a natureza, se ha enredado nas margens desses meios e ha perdido a visão do único fim, que é dar significado ao homem mesmo. Palavras de Erich Fromm. A sociedade está enferma, porque não entende, não questiona sobre sua esclavitud, del tempo empleado em la alienação de trabalho, el estresse, la psicosomática e las enfermidades terminales, como el câncer, que sobrevive e continua com este processo de alienação a los bienes de consumo. Seu tempo sobrevive graças a seu consumismo. Obsesionado por el status social e las ilusões del mercado, não pode pensar em um valor de seu tempo. Añade dependência e vende sua força de trabalho por bienes de consumo. Este pode ser um caminho sem retorno, porque a natureza humana está sendo violada, agredida, despreciada, porque em esta interpretação, o que importa não é a felicidade e a saúde, nem o bem-estar da família, sino a acumulação de riqueza para ser gala de la codicia, aunque isto signifique sua completa destruição. Todo o mundo sofre este processo induzido para convertir-se em uma coisa, em um objeto, que cheio de desejos e sonhos, necessita ser esta renúncia e viver segundo o domínio do capital econômico, ou seu emprego. A forma de ser ética pode ter consequências na promoção da saúde ou da enfermidade. Os valores da falta de virtude ou sua mala interpretação e uso podem ser as causas da neurose. Um ser em conflito por uma forma equivocada de actuar, como consequência de seus valores, pode acentuar e dar suporte a seu sofrimento neurótico. Ao cambiar seus valores, altera suas atitudes, acercando a si mesmo o ato neurótico compulsivo repetitivo. Há valores milenários interiorizados em la subjetividade do ser humano e não pode ser modificado pela imposição autoritária. Todos os actos teriam que ter uma visão ética de uno mesmo, que, de lo contrário, a própria sociedade teria que confessar a petrificação de los sentimentos e emoções mais nobres. E deixamos algumas perguntas sobre a ciência psicoanalítica em nossa sociedade contemporânea. E algumas perguntas poderiam ser: qual é a participação ética de psicanálise em la condição social e política de uma ética comprometida com as transformações sociais? Qual seria a contribuição ética do psicoanálise a los retos sociais, políticos e econômicos de nossa sociedade globalizada? Quais seriam as bases deste humanismo em sua complexidade para dar oportunidade a uma ciência com investigação para entender e compreender o desenho de sua natureza, frente à ética, as políticas sociais e os projetos comunitários? O sentido de este ser político se nutre de suas virtudes, é decir, estas ações dependem de seu caráter. Em outras ações de uma formação humanista comprometida com os poderes constituídos do Estado, esta cidadania se arraiga em las nobles virtudes de la honestidade, la humildade, el compromisso, el conhecimento, uma ética que transcende os simples interesses egocêntricos. El hombre e sua natureza necessita viver em equilíbrio com suas virtudes
essas praxis que exaltem a ética, a nobreza del caráter. São estes os valores morais, regras, normas, leis, que devem ser utilizados a favor da evolução e o bem-estar do homem. A ética necessita de uma sabedoria arraigada nas buenas costumbres para poder fazer frente aos privilégios que oferece o poder. Por isso mesmo, necessita estar convencido de sua decisão de não deixar-se corromper por la persuasão do poder político. A força desta alteridade reside na essência desta atitude que enoblece a grandeza da natureza humana, donde as virtudes estão sempre por cima de qualquer atitude que pueda tracionar a decência e os direitos humanos, este legado das humanitas. Solo uma ciência do homem, como o psicanálise humanista, pode atender a essas exigências subjetivas dessas paixões enraizadas em los dilemas de sua existência. Uma ciência que vuelva seus olhos para compreender a essência deste homem, os orígenes que desencadeiam toda a perversidade destas enfermidades existenciais que maculam a essência de la dignidade del homem. Um ser comprometido em esta experiência de poder humanizar-se, de viver com sua própria utopia de superação, de viver bajo o signo desta liberdade e de aprender a decidir sempre a favor da pulsão da vida, da biofilia, um ser em biofilia. Esta é a única forma possível de mitigar e favorecer o nascimento de um homem novo, anclado em estas virtudes e valores de uma ética em la que o homem deve estar por encima do poder político. Bueno, eu acá concluo minha charla e me coloco à disposição para alguma pergunta que tenham, que se podemos estabelecer acá neste encontro. Muchas gracias, doctor Salesio. Muy interesante todo esto que usted nos ha comentado y que, sin lugar a dudas, nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo, hacia dónde nos queremos dirigir, y que el psicoanálisis humanista, pues creo que es una herramienta que nos puede ayudar para entender todos estos fenómenos y no solamente entenderlos, sino también dar una alternativa para todo esto que usted ha comentado. Me gustaría mucho que los participantes, si por favor tienen preguntas, comentarios, nos los hagan llegar. Yo quisiera preguntarle al doctor Salesio, bueno, ¿cómo ve esta situación en los países latinoamericanos? Esto que usted está comentando en cuanto a los problemas sociales, ¿cómo ve que se puede trabajar en conjunto entre los diferentes países que conformamos la América Latina para la solución de estos problemas? ¿Qué diría usted? Bueno, usted hizo una buena pregunta. Eu sempre acreditei na possibilidade de ter um acercamento de pensamento, de filosofia, de ideologias, pero que se constitui não uma verdade, não se torne isso uma doutrina, uma ideologia. Este é o problema, porque a vanidade, a necessidade do homem, de seu narcisismo, sempre lhe encanta ter a verdade, ser o melhor, e fazer a competição com o outro. Nós temos que cambiar isso. Necessitamos
aportar uma escuta analítica do outro e sua contribuição para que diversas formas de interpretar a realidade poderia, afinal de contas, ser um somatório para que toda esta constituição crítica de análise social para ser com hechos concretos, algo produtivo, concreto, pela transformação do homem. Não? A sociedade necessita e depende do homem. Então, um homem com estes valores, com estas virtudes, não? Com este caráter de sanidade, não patológico. O problema é que a importância da psicoanálise hoje é mais do que mais do que necessária. Por quê? Porque o homem atual encontra-se numa espécie de perversão, porque no, está volto seus pensamentos, sua maneira de viver, não, em sanar, em atender suas próprias demandas. Então, o outro não me interessa, o outro eu não tenho interesse, o outro eu não tenho nenhum prazer, nenhuma satisfação de me aproximar. Então, se cria não, uma relação de distanciamento, uma relação egocêntrica, uma relação individualista, onde não se aporta o afecto. Então, a psicoanálise pode oferecer estas condições ao homem do século XXI. Este homem que está não, hoje condicionado a viver não, os dogmas, as doutrinas de um capitalismo selvagem. E que por aí não, estamos todos nós nos distanciamos. Há um distanciamento, há a soledade, há o individualismo. E isto cria as enfermidades. Não há solução para o homem. Nós, Eric Fromm trabalhava, não, e que temos que explotar mais isso do instinto social. Nós temos uma demanda de afeto, de amor do outro, de se relacionar com o outro. Não? No momento que o homem se afasta, pensa que ele mesmo pode dar conta de suas necessidades subjetivas, ele se enferma. Nos pregunta la doctora Denise Tamés Rodríguez. Dice, doctor, ¿cómo podemos favorecer una ética biofílica en tiempos de conflicto bélico? Bueno, cuando se habla de biofilia, ¿no? El amor a la vida, ¿no? El respeto a lo otro, tiene que tener esa dimensión. Primero, el ser humano tiene que aprender a amarse a sí mismo. Es imposible amar a otra persona si uno no se acepta, si uno no se conoce. ¿Cómo vivir la biofilia? La biofilia es la máxima expresión de la pulsión de vida, ¿no? Entonces, todo que tiene vida tiene que ser protegido, tiene que ser ofrecer un cuidado. Entonces, en tiempos como estamos viviendo ahora, ¿no? Se percebe claramente, ¿no? La barbarie, la presencia concreta, ¿no? de los instintos más agresivos, más violentos. Hay una regresión do sistema né? do sistema neocórtex, do sistema límbico, onde estão os instintos, não? Do homem, não? De Neandertal, o aspecto primitivo, arcaico do homem. Em la guerra, miramos isso. Nós não necessitamos da guerra, pero existe a questão do poder político, existe a questão da ambição. Mais terras, mais dinheiro, mais poder, não? Mais armamentos bélicos. Então, viste, o homem está num caminho de autodestruição, necrófilo. E por isso que estamos agora cá, todos nós outros, a pensar
y a refletir sobre la importancia de la psicoanálisis humanista, que es la única psicoanálisis, ¿no?, que tiene como centro el hombre, no un hombre biológico, no un hombre materialista, no un hombre económico, mas un hombre dotado de sensibilidad, un hombre que necesita amar el otro, de respetar el costumbre, la manera de pensar, de vivir, la cultura del otro. Pero en la esencia humana nosotros somos muy parecidos. Tenemos los mismos objetivos, ser feliz, se realizar y tener un grande amor en la vida, recibir afecto, recibir un elogio, reconocimiento, la valorización. Tenemos las mismas necesidades subjetivas, pero me parece, ¿no?, que la psicoanálisis ainda no se aproximó, no se acercó de modo popular. La psicoanálisis ainda necesita, ¿no?, estar más acerca en la preparación de los nuevos líderes para la humanidad. Los institutos de psicoanálisis deberían tener proyectos de niños, niñas, preparar el nuevo líder con la formación de un carácter ético. Por eso que nosotros tenemos que seguir adelante, muito mais allá de la clínica, com projetos, pensando no futuro. Esta é a contribuição que a psicoanálise humanista tem que dar à sociedade, para que esta biofilia, o ser biófilo, né, receba esta formação, receba esta informação preciosa, o conhecimento. Muchas gracias, doctor. Claudia Brones pregunta, muchas gracias por la charla. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un trabajo alienado que nos deprime, pero no tenemos muchas alternativas para sobrevivir? Sim. Por isso que o coronavírus, apesar da pandemia, nos colocou a nós diante de um dilema de começar a trabalhar em casa. E, começando a trabalhar em casa, começamos a conviver com a família, com os filhos, ter mais tempo para nós. Não? O problema do trabalho alienante é justamente isso, a falta de liberdade. Nós temos para sobreviver um sueldo que tem que ter, não, uma rotina de trabalho, não, cansativo, estressante, não, e que as pessoas se deprimem porque não encontram sentido nisto, pero não têm salida. Então, também estamos pensando, não, e a pandemia me parece que apresenta, não, para nós esta reflexão de que seja possível um novo modo de trabalhar, não, que o ser humano pueda exercer sua profissão, não, desde sua liberdade e sua autonomia, tão preciosa e tão importante. Porque muitas pessoas passam todo o tempo, não, no trabalho, pensando na jubilação. Não? Pero quando chega a jubilação, e aí? Já está, não, viejo, idoso, e vai fazer o quê? Se passou a vida, se foi a vida. Por isso é complexo a vida. Não tem uma fórmula, não temos um manual, pero temos a criatividade. Não? E por isso que é necessário começar a pensar em uma nova forma de viver. Pero muitas pessoas já estão criando alternativas possíveis de viver de trabalhos, outros tipos, que dê prazer à pessoa e que pode retirar desse trabalho o sustento para a própria vida. Muchas gracias, doctor. Denise Tamés nos pregunta, ¿qué tipo de diálogo interdisciplinario puede tener el psicoanálisis humanista para incidir en la política internacional? Bueno,
mira, nós temos mísseis. Eu hablo acá porque Eric Fromm foi um ativista social. Por isso que eu e outros colegas psicoanalistas cá de Brasília criamos, não, a Academia Mundial de Ciências, Embajada Diplomática para a Promoção da Paz entre as Nações, e reunir todos os cientistas do mundo, todas as pessoas que têm conhecimento, para ser uma frente para promover a paz no mundo. Nossa organização está registrada na Comunidade Europeia, é uma organização americana, justamente com este objetivo. A questão no, internacional, a questão desta reflexão que vamos fazer, depende no, de los interesses econômicos. Bueno, existem também guerras acontecendo na Etiópia, na Síria. Na Síria já morreram 350 mil pessoas, pero a mídia não dá tanta atenção. Por que Ucrânia? Porque é um problema da Europa. Então, a mídia estão todo preocupado. E viste, estamos muito cerca de uma hecatombe nuclear. Porque quem pode acá afirmar, não, que este líder, este ditador, que há 20 anos que está como no poder da Rússia, pode autorizar o disparo do primeiro míssil intercontinental nuclear? Inicia uma guerra nuclear. Por isso que a OTAN não pode se manifestar. Não? Há interesse e também há o medo, porque Rússia é distinto de outro país, de qualquer outro país do mundo. Há um arsenal bélico, há ogivas nucleares para destruir 14 vezes a Terra. E é preocupante, porque esse é o problema do líder lunático, o líder que não tem o amor à vida, o líder ambicioso. Não? Então, por que criou-se a guerra em Rússia? Não? Os baixos índices de aceitação social do governo, sempre se cria uma guerra para chamar a atenção para não, todos os ditadores, para conclamar o povo para o nacionalismo, para a defesa da pátria, para defender os interesses da Rússia. Pero isso é uma trampa. Pero muitos poucos não percebem isso. Pero estou devidamente muito preocupado, porque estamos no limite. Estamos no limite. E mira, se o presidente da Ucrânia não aceitar as 3 condições de Putin, a primeira, que é não se anexar à OTAN. Segunda, também não ser parte da comunidade europeia. E terceira, a desmilitarização. Tem que aceitar essas 3 condições. E tem que colocar na Constituição. Esta é a exigência de Putin. E me parece que não há saída. Não há. Porque se estamos a 24 dias de guerra, imaginem vocês se isso não para. Se temos aí 1 ano, 2, Ucrânia será a Líbia, um cemitério de pessoas mortas. Uma tragédia. Então, eu não sei, estamos no limiar do medo, de que pode, sim, porque em algum momento a OTAN, porque está acontecendo na Europa, você pode se manifestar. E aí se desencadeia, me parece, por exemplo, o controle do espaço aéreo de Ucrânia pela OTAN. Se a OTAN, sei lá,
atinge um avião da Rússia, se inicia a Terceira Guerra Mundial, nuclear. É nuclear a guerra. Então, é muito preocupante. Então, se vocês lerem a história de ética e psicoanálise, onde Erich Fromm foi um ativista, reuniu líderes, estava muito preocupado, e agora estamos revivendo o mesmo drama, o mesmo problema, não? Que não está resolto, a questão da agressão humana, da ambição humana. O tema acá é a ambição, o poder político. Una última pregunta, por el tiempo, desafortunadamente el tiempo pasa rápido. El doctor Jorge Carabeo pregunta que si usted considera que la presidencia de Lula se acercó más hacia una forma de gobierno más humanista. Sim, eu creio que sim, porque este governo que temos agora acá é um governo de extrema direita que defende os pressupostos do nazismo. Não? Então, não há como aceitar esse tipo de governo. Não? E tentou de todas as formas não destruir a democracia, mas não conseguiu. Então, me parece que sim, Lula tem isso um governo muito bueno para os brasileiros. Não? E todos estranham, por isso que as encuestas agora lo colocam como em primeiro lugar. Então, há eu estou muito feliz, porque não é porque tem um partido socialista, não, que vai ser, a oposição habla que ele vai decretar o comunismo, e as pessoas se quedam todas não, preocupadas com isso, mas não, isso é fake news, se utiliza cá em Brasília muitas fake news. Pero Luiz Inácio da Silva, me parece que, apesar de los equívocos, como todo partido político, hoje é a esperança do Brasil. Ustedes vão mirar um novo governo democrático, de respeito aos direitos humanos, a los indígenas, a la distribuição de renda. Isto sim, como durante 8 anos trabalhou e mostrou isto. Então, vocês sabem que sempre vai ter esta questão política, não é, da direita, da esquerda, mas me preocupou muito o Brasil, muito. Eu não entendo como o povo brasileiro se enganou em votar, não? Em fazer a votação a um homem que se chama Camiliciano, um homem não, desprovido de sensibilidade, de humanismo, não? Ou seja, a sua proposta é, né, eliminar negros, índios, pessoas mais pobres, e foi seu governo. Foi assim em Brasil. Então, temos com clareza cá, né, estamos na esperança de cambiar, estamos cerca, não, de cambiar esta realidade acá em Brasil, de ter, volver o sistema democrático acá. Pues muy interesante todo esto que nos ha comentado, nos ha compartido el doctor Salesio, y sobre todo agradecerle pues que esté con nosotros en estos horarios. Sé que se está desvelando, pero le agradecemos mucho. Y bueno, la doctora Edna Rodríguez dice: muchas gracias, doctor Salesio. Ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias a todos ustedes também. Me encanta estar acá falando com vocês do México. Eu não conosco, pero um dia vamos a nos encontrar. Esse país maravilhoso de vocês. É um prazer, um honor estar acá com vocês. La doctora Alicia Colina también dice: felicidades por su conferencia, doctor Salesio Pereira. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, pues le cedo la palabra. Perdón, todavía aquí hay otro comentario de la doctora Denise Tamés. Perdón, se perdió ahí, ahora sí. Dice: sin duda, Lula, Evo, Mujica, Obrador,
Chávez se aproximan más a mandatos humanistas que los diversos gobiernos de ultraderecha y conservadores. Sim, eu concordo, porque, viste, Lula, nós acá em Brasília, viste, temos acá 20 milhões de pessoas que não têm o que comer, não? São 16 milhões de pessoas que são analfabetos. Temos sérios problemas. Pero também temos uma elite, não? É o país do mundo, né, que tem maior concentração de renda. É o Brasil. Então, acá há muita coisa a se pensar, não? O sistema financeiro acá tem muita plata, não? Então, justamente por isso, não? Viste, porque não, o povo não tem instrução, não tem educação. Há pouco senso crítico. Qualquer mídia, qualquer fake news, não? Já hace esta informação se torna uma verdade. Este é o problema da humanidade. As pessoas têm que ter pouco de senso crítico, de análise. E isso acá não há. Não há acá em Brasília, é muito pouco. Então, por isso que estamos vivendo um drama no Brasil. Não? O medo, não? Porque a todo momento nós estamos acá, não? Preocupados com um golpe militar. E vocês sabem o que é isso. Que nós não poderemos concordar com isso. Temos que ser amantes da liberdade, da democracia. Por isso que, como concordo com vocês, que me parece que sim, que estamos mais acerca deste compromiso humanista. Pues creo que esto que comenta no es tan extraño para nosotros los mexicanos. Creo que en México también vivimos una situación muy parecida. Finalmente somos Latinoamérica.